Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Nós estamos começando o nosso 59º encontro do grupo de leitura do Capital. Estamos no capítulo 28 do livro 3, Meios de Circulação e Capital, as concepções de Tuck e Fullerton. Bom, a diferença entre circulação e capital, tal como a apresentam Tuck, Wilson e outros, na qual aparecem misturadas e confundidas as diferenças entre os meios de circulação como dinheiro, como capital monetário, e em geral como capital portador de juros. Entre parênteses, né, moneyed capital, no sentido que os ingleses dão a essa expressão. Pode ser resumida em dois aspectos. O meio de circulação se apresenta, por um lado, como moeda, entre parênteses, dinheiro. Bom, aí já tem uma questão que a gente estava até falando disso agora há pouco. Na medida em que possibilita o dispêndio de renda, isto é, o intercâmbio entre os consumidores individuais e os varejistas, categoria em que se devem incluir todos os comerciantes que vendem aos consumidores, isto é, aos consumidores individuais diretamente dos consumidores produtivos ou produtores. Nesse caso, o dinheiro circula na função de moeda, apesar de repor constantemente capital. Uma determinada parte do dinheiro de um país é sempre destinada a essa função, ainda que seja formada por moedas que são constantemente substituídas. Por outro lado, quando o dinheiro serve de mediação para transferência de capital, seja como meio de compra, em parênteses, meio de circulação, seja como meio de pagamento, ele é capital. O que distingue da moeda, não é, pois, nem sua função de meio de compra, nem a de meio de pagamento, pois ele também pode atuar como meio de compra entre os comerciantes, sempre que suas compras sejam realizadas à vista, podendo, além disso, figurar como meio de pagamento entre comerciante e consumidor, na medida em que se concede crédito e o rendimento é consumido antes de ser pago. A diferença reside, pois, no fato de que, no segundo caso, esse dinheiro não repõe capital apenas para uma das partes, o vendedor, mas também é desembolsado, adiantado como capital, pela outra parte, o comprador. A diferença é, portanto, na realidade, entre forma dinheiro da renda e forma dinheiro do capital, e não entre circulação e capital, como mediador entre comerciantes, do mesmo modo que como mediador entre comerciantes e consumidores. Uma porção quantitativamente determinada de dinheiro circula e, por conseguinte, desempenha ambas as formas, na mesma medida, as funções próprias da circulação. Na concepção de Tuck, evidenciam vários tipos de confusão. Primeiro, só antes, porque eu acho que ele vai falar qual o texto do Tuck, né, essa nota de rodapé 89 que ficou pendente aqui, que está esclarecendo, né? Reproduzimos aqui, na língua original, a passagem de Tuck citada na página 581, que, na verdade, diz assim, abre aspas, já traduzida. Se deixarmos de lado a emissão de notas promissórias pagáveis por solicitação, o negócio dos banqueiros pode ser dividido em dois ramos, que correspondem à distinção assinalada pelo Dr. Adam Smith, das transações entre negociantes e entre negociantes e consumidores. Um ramo do negócio dos banqueiros consiste em coletar capital daqueles que não têm onde aplicá-lo diretamente, a fim de distribuí-lo ou transferi-lo àqueles que têm onde aplicá-lo. O outro consiste em receber depósitos da renda de clientes,
e reembolsá-los gradualmente, à medida que eles necessitem desses recursos para gastá-los em objetos de consumo. O primeiro é uma circulação de capital e o segundo, de meio de circulação de dinheiro. É um texto de 1844, né, desse do Thomas Tuck, e tem aqui um complemento ainda. O primeiro, né, no caso aqui o que ele está falando de meio da função dinheiro do capital, né, o primeiro é a concentração do capital de um lado e sua distribuição de outro. E o segundo é a administração da circulação para depósitos locais do distrito. Skinner aproxima-se mais da concepção exata na seguinte passagem, abre aspas. O dinheiro é usado para realizar operações essencialmente distintas. Como meio de troca entre comerciantes e comerciantes, ele é um instrumento por meio do qual se efetuam transferências de capital, isto é, a troca de um montante determinado de capital em dinheiro por um montante igual de capital em mercadorias. No entanto, dinheiro gasto em pagamento de salários e em compra e venda entre comerciante e consumidor não é capital, mas rendimento. É a parte do rendimento da coletividade aplicada em despesas diárias. Esse dinheiro circula no uso diário, contínuo, e apenas isso pode ser denominado em sentido estrito meio de circulação, ou o currency, né? A moeda de curso forçado, né? A massa de moeda de curso forçado. Adiantamentos de capital dependem exclusivamente da vontade do banco ou de outro possuidor de capital, pois mutuários sempre se encontram, mas o montante de meios de circulação depende das necessidades da coletividade, dentro da qual circula o dinheiro destinado às despesas cotidianas. Esse texto aqui do John Skinner, de 1847. Então, aqui, na concepção de Tuck, se evidenciam-se vários tipos de confusão. Voltando para o texto do Marx, né? Primeira, confusão das determinações funcionais. Segunda, inclusão da questão da quantidade de dinheiro circulante nas duas funções em conjunto. Terceiro, inclusão do problema das proporções relativas das quantidades de meios que circulam em ambas as funções e, portanto, em ambas as esferas do processo de reprodução. Sobre o ponto 1, a confusão das determinações funcionais de que o dinheiro é, numa de suas formas, meio de circulação, entre parênteses, currency, a moeda de curso forçado, e na outra, capital. Na medida em que o dinheiro atua numa ou noutra dessas duas funções, seja para realizar a renda, seja para transferir capital, ele funciona na compra e na venda ou nos pagamentos como meio de compra ou meio de pagamento, e, no sentido mais amplo da palavra, como meio de circulação. A outra determinação que ele assume nos cálculos de quem gasta ou recebe, nos quais ele é representado como capital ou renda, não altera isso em absolutamente nada, o que se manifesta de dois modos. Apesar de serem distintas as espécies de dinheiro que circulam em ambas as esferas, a mesma peça monetária, por exemplo, uma cédula de 5 unidades monetárias, passa de uma esfera a outra e exerce ora uma, ora outra função. Coisa inevitável, entre outras razões, pelo fato de o varejista só poder conferir a forma dinheiro a seu capital por meio da moeda que recebe de seus compradores. Podemos aceitar o pressuposto de que o centro de gravidade da circulação da moeda fracionária, propriamente dita, se encontre na área do comércio varejista. O pequeno comerciante necessita dela constantemente para o troco e a recebe constantemente como pagamento de seus clientes. Mas também recebe dinheiro,
Isto é, moedas cunhadas no metal que forma a medida do valor. 2 pontos. Na Inglaterra, portanto, peças de uma unidade monetária e mesmo cédulas bancárias, principalmente pequenos valores, por exemplo, de 5 e 10 unidades monetárias, ou no caso, libras esterlinas. Né? Ele deposita diária ou semanalmente no banco essas peças de ouro e cédulas, além das restantes moedas fracionárias, e com elas paga suas compras por meio de ordens de pagamento sobre sua conta corrente. Porém, todo público, em sua qualidade de consumidor, também se encarrega de retirar constantemente dos bancos, de maneira direta ou indireta, como forma dinheiro de sua renda, essas mesmas moedas e cédulas bancárias. Abre parênteses. Os fabricantes, por exemplo, retiram dinheiro vivo para o pagamento de salários, fecha parênteses, com o que refluem continuamente às mãos dos varejistas, para os quais voltam a realizar uma parte de seu capital e, ao mesmo tempo, também de sua venda. Essa última circunstância é importante e foi totalmente ignorada por Tuck. O valor capital só existe como tal em sua forma pura, no momento em que é dispendido como capital, dinheiro, né, capital monetário aqui, no começo do processo de reprodução, livro 2, seção 1. Na mercadoria produzida, está contido não só capital, mas também mais valor. A mercadoria produzida não é somente capital em si mesma, mas também capital que já se formou, capital acompanhado da fonte de renda que lhe foi incorporada nessa mercadoria. O que o varejista cede pelo dinheiro que reflui às suas mãos, ou seja, sua mercadoria, é, para ele, portanto, capital mais lucro, capital mais renda. Além disso, o dinheiro circulante, ao refluir para o varejista, restabelece a forma dinheiro de seu capital. Só queria pausar aqui um detalhe. Nessa frase que a gente acabou de ler, né? O que o varejista cede pelo dinheiro que reflui às suas mãos, ou seja, sua mercadoria é para ele, portanto, capital mais lucro, capital mais renda. Bom, na verdade, assim, o que o Marx, eu só acho que é importante a gente falar, porque às vezes não estamos entendendo a mesma coisa, né? O que eu entendo que ele está falando é um tanto de dinheiro, né? Um tanto de dinheiro, um tanto de unidades monetárias vai ser igual a um tanto da mercadoria, né? Vou aumentar aqui o que eu acabei de escrever. Então, o que o varejista cede pelo dinheiro que reflui às suas mãos. Então, o dinheiro, o varejista está vendendo, essa quantidade de dinheiro vai para as mãos dele. Em troca, essa quantidade de mercadoria vai para outras mãos. Só que nessa quantidade de mercadoria, que na verdade aqui poderíamos dizer uma emissão linha, né? No caso do processo produtivo, esse emissão linha já está contido o montante de capital mais o excedente, que vai aparecer na forma monetária nessa troca, né? Então, acho que por isso que é importante distinguir capital e dinheiro, a forma dinheiro do capital e a forma dinheiro da circulação, porque essa mistura justamente acaba ocultando todo o excedente produzido, né? Eu acho que é por isso que é importante distinguir aqui. Bom, era isso que eu queria mencionar. Mas só uma coisa, assim, eu acho que só dá para definir, se é pelo que eu entendi, né? Talvez eu tenha entendido errado, mas só dá para definir se é capital mais lucro ou capital mais renda, dependendo do que esse comerciante vai fazer com esse dinheiro, né? Se ele for consumir na forma de consumo privado, como renda, é capital mais renda. Se ele for utilizar aquilo ali para adiantar pagamento de salários, adiantar pagamento de matéria-prima, aí é capital mais lucro, né? Então, na verdade, não dá para saber o que é exatamente ainda.
se é lucro ou renda antes de ele consumir, né? O tipo de consumo que ele vai fazer desse dinheiro. Assim. Não, sem dúvida, acho que esse é um ponto realmente, porque pode ser, né, consumo produtivo ou não, né? Pode ser um consumo privado, né? Qualquer, o que esse excedente vai ser feito, né? Isso é bem importante, esse alerta mesmo. Porque só falei isso porque isso, pelo que eu entendi, é a diferença da forma dinheiro da renda e da forma dinheiro do capital que ele está falando antes, né? A gente só sabe se o dinheiro tem essa função, digamos assim, de moeda útil para o consumo da renda, ou o dinheiro tem essa função de moeda, putz, agora eu estou me enrolando para falar aqui, mas ele teria essa função de circulação como consumo da renda, de um lado, ou ela teria essa função de, na verdade, de forma dinheiro do capital, se esse dinheiro for utilizado para antecipar salário, para pagar matéria-prima e assim por diante. É meio. Acho que essa discussão que ele está antecipando ali, né? Antes de falar os pontos do Tuque ali. Bom, então, vamos continuando, né? Então, além disso, o dinheiro circulante, ao refluir para o varejista, restabelece a forma dinheiro de seu capital. No caso, desse que a gente estava falando aqui. Então, continuando aqui. É completamente falso, portanto, querer transformar a diferença entre a circulação como circulação de renda e como circulação de capital numa diferença entre circulação e capital. Em Tuck, essa terminologia deriva do fato de que ele enxerga simplesmente pelo ponto de vista do banqueiro, que emite cédulas bancárias próprias. O importe de suas cédulas, que se encontra constantemente nas mãos do público, entre parênteses, ainda que sempre formado por cédulas distintas, funcionando como meio de circulação, não lhe custa nada mais que o papel e os gastos de impressão. Essas cédulas constituem títulos de dívidas, entre parênteses, letras de câmbio, em circulação sacados sobre ele mesmo, mas que lhe rendem dinheiro e, desse modo, lhe servem como meio de valorização de seu capital. Mas são algo diferente de seu capital, tanto do próprio como daquele que lhe foi emprestado. Por isso, Tuck depara com uma diferença especial entre a circulação e o capital, que, no entanto, não tem nenhuma relação com as definições conceituais como tais, e muito menos com aquelas que ele mesmo elaborou. Num primeiro momento, a determinidade diversa, desde que funcione como forma dinheiro da renda ou como forma dinheiro do capital, não altera em nada o caráter do dinheiro como meio de circulação. O dinheiro conserva esse caráter quando desempenha tanto uma função quanto a outra. Está claro que, quando se apresenta como forma dinheiro da renda, ele mesmo funciona mais como meio de circulação propriamente dito, entre parênteses, moeda, meios de compra. Devido à dispersão dessas compras e vendas e porque a maioria dos que gastam suas rendas, os trabalhadores, podem comprar relativamente pouco a crédito, ao passo que nas transações do mundo comercial, onde a circulação é forma do dinheiro do capital, o dinheiro funciona fundamentalmente como meios de pagamento, em parte devido à concentração e em parte porque aí prevalece o sistema de crédito. Bom, hoje o Marx pode ter certeza que com o carnê das Casas Bahia, também o consumo dos trabalhadores tem se dado muito a crédito, né? Porém, a diferença entre o dinheiro como meio de pagamento e o dinheiro como meio de compra, entre parênteses, meio de circulação, não é uma diferença entre dinheiro e capital, mas uma diferença inerente ao próprio dinheiro. O fato de que no comércio varejista circulam
mais cobre e prata e no atacadista circula mais ouro, não implica que a diferença entre prata e cobre, por um lado, e o ouro, por outro, seja idêntica à diferença entre circulação e capital. Sobre o ponto 2, inclusão do problema sobre a quantidade de dinheiro circulante nas duas funções em conjunto, 2 pontos. Na medida em que o dinheiro circula, seja como meio de compra, seja como meio de pagamento, numa ou noutra dessas duas esferas, independentemente de sua função de realizar renda ou capital, valem para sua massa circulante as leis expostas anteriormente, no exame da circulação simples de mercadorias. Entre parênteses, o livro 1, capítulo 3, item 2, subitem B. A velocidade da circulação, portanto, o número de vezes que as mesmas peças monetárias repetem em determinado período a mesma função dos meios de compra e de pagamento, a massa das compras das vendas simultâneas, dos respectivos pagamentos, a soma dos preços das mercadorias circulantes e, finalmente, os saldos a pagar no mesmo período, tudo isso determina, em ambos os casos, a massa de dinheiro circulante, isto é, a massa de meios de pagamento, de moeda de curso forçado, né? O massa de currency, né? Massa de moeda de curso forçado. Se o dinheiro que assim funciona é para quem o paga ou quem o recebe, capital ou renda, é indiferente e não altera em nada a questão. Se a massa se determina pura e simplesmente por sua função como meio de compra e meio de pagamento. Sobre o ponto 3, o problema das proporções relativas das quantidades de meios de circulação que circulam em ambas as funções e, assim, em ambas as esferas do processo de reprodução. As duas esferas de circulação se encontram intimamente relacionadas entre si, uma vez que, por um lado, a massa das rendas que devem ser gastas expressa o volume do consumo, e, por outro, a grandeza das massas de capital que circulam na produção e no comércio expressa o volume e a velocidade do processo de produção. Não obstante, as mesmas circunstâncias operam de modo distinto, inclusive em sentido oposto, sobre as massas de dinheiro que circulam em ambas as funções, ou esferas, ou sobre as quantidades da circulação, qual é a expressão bancária empregada pelos ingleses? Isso oferece uma nova ocasião para a absurda distinção de Tuck entre circulação e capital. O fato de os senhores da teoria da currency, né, teoria da moeda de curso forçado, confundirem duas coisas distintas não constitui, de modo nenhum, uma razão para apresentá-las como conceitualmente distintas. Em épocas de prosperidade, grande expansão, aceleração e energia do processo de reprodução, os trabalhadores estão plenamente empregados. Na maioria das vezes, produz-se também um aumento dos salários, que compensa, de certo modo, a queda desses salários abaixo de seu nível médio em outras épocas do ciclo comercial. Ao mesmo tempo, as rendas dos capitalistas crescem significativamente. O consumo aumenta em geral. O preço das mercadorias também aumenta de maneira regular, ao menos em ramos comerciais decisivos. Tudo isso faz com que aumente a quantidade de dinheiro circulante, ao menos dentro de certos limites, porquanto a maior velocidade de circulação opõe-se, por sua vez, ao aumento da massa de meios circulantes. Como a parte da renda social formada pelo salário é desembolsada originalmente pelo capitalista industrial na forma de capital variável e sempre em dinheiro, em tempos de prosperidade é necessária uma quantidade maior de dinheiro para sua circulação. Mas isso não pode entrar no cálculo duas vezes, uma como dinheiro necessário para a circulação do capital variável e outra como dinheiro necessário para a circulação da renda dos trabalhadores. O dinheiro pago aos trabalhadores como salário é gasto por estes últimos no comércio varejista, e com isso
reflui mais ou menos semanalmente aos bancos como depósitos dos varejistas, depois de ter efetivado, em ciclos menores, todo tipo de operações intermediárias. Em épocas de prosperidade, o retorno do dinheiro aos capitalistas industriais transcorre sem impedimentos, de modo que sua necessidade de recursos não aumenta pelo fato de terem de pagar mais salários, de precisarem de mais dinheiro para a circulação de seu capital variável. O resultado total a que chegamos é que, em períodos de prosperidade, aumenta de modo decisivo a massa dos meios de circulação destinados ao desembolso dos rendimentos. Acho que tem aqui uma conclusão, né? Vamos dizer assim, né? Então, no período de auge do ciclo, a massa de meios de circulação destinado ao consumo privado, ela tem que aumentar. Acho que é isso que ele está falando, né? Ou pelo menos precisa-se de mais massa, né? Desses meios de circulação. No que diz respeito à circulação requerida para a transferência de capital, isto é, que tem lugares apenas entre os próprios capitalistas, esses períodos prósperos são, ao mesmo tempo, os períodos com maior flexibilidade e facilidade de crédito. A velocidade da circulação entre um capitalista e outro é diretamente regulada pelo crédito, e a massa dos meios de circulação que se exige para saldar os pagamentos, e inclusive para as compras à vista, decresce, portanto, de forma proporcional. Ela pode crescer em termos absolutos, porém diminui em termos relativos, em qualquer circunstância, quando comparada com a expansão do processo de reprodução. Por um lado, quantidades maiores de pagamentos são liquidadas sem nenhuma mediação de dinheiro. Por outro, devido à grande vivacidade do processo, impera um movimento mais rápido das mesmas massas monetárias, como meio tanto de compra quanto de pagamento. A mesma massa monetária medeia o refluxo de um número maior de capitais individuais. Só fazer um raciocínio aqui, não sei se eu estou entendendo corretamente, né? O que o Marx está dizendo é que no auge do ciclo, exige-se uma massa de meios de circulação para consumo privado maior. Mas essa massa de meios de circulação de capital, de forma de dinheiro de capital, não. E aí eu não sei se eu entendi corretamente, porque está no auge do ciclo, a flexibilidade do crédito é maior, digamos assim, o postergar das dívidas e dos a receberes e dos a pagares continua sendo postergada. E aí, embora se movimente uma massa de capital produtivo maior, uma massa de capital maior, essa massa de meios de circulação de forma de dinheiro de capital não é tão grande. Vocês entenderam isso também ou não entenderam isso? Sim, não, mais ou menos isso. Porque aí já tem uma diferenciação, né? A massa de meios de circulação para consumo privado aumenta, mas a massa de meios de circulação de forma de dinheiro de capital não aumenta no auge do ciclo. O que ele está chamando de massa dos meios de circulação seria o capital constante circulante? Acho que seria o ouro, né? Vamos dizer assim. Dinheiro, mercadoria, ou aquele que é lastreado pelo Banco Central. Ah, sim. Então não é o capital em si, o capital constante. O capital Não. constante. Não, O né? capital constante é o capital que está imobilizado, né? Nas fábricas e. Acho que de meio de produção, né? O valor destinado a comprar meio de produção. Tá. Mas, por exemplo, esse capital constante ele precisa ser comprado. Então, o insumo é 100 unidades monetárias que ele tem que pagar para o fornecedor. Ele tem que continuar comprando esse insumo.
E o auge da produção está acontecendo. E aí, muitas das vezes, ele pelo auge da produção está acontecendo, o Marx está falando da flexibilidade do crédito, então quer dizer que ele pode comprar esse insumo, sem ter que despender um equivalente em dinheiro, mas fazendo uma dívida para frente, ou postergando uma dívida para frente, né? Ou prometendo pagar em outras condições em outro momento, né? Mas ele está recebendo o meio de pagamento, o insumo ali, né? O meio de produção que ele tem que. Mas aí a renda privada, né, dele, o pagamento de salários e tudo mais, isso exige mais massa de meio de circulação, né? Bom. Beleza, valeu. Obrigado. Então, vamos seguir aqui, né? Se ninguém quiser pausar, então vamos seguir aqui mais um pouco. Temos ainda bastante aqui, não sei se conseguimos terminar esse capítulo hoje, mas vamos avançar um pouquinho mais. Vista em conjunto, a circulação de dinheiro aparece nesses dois períodos em sua plenitude, embora sua parte 2, entre parênteses, transferência de capitais, sofra uma contração, pelo menos em termos relativos, enquanto a parte 1, entre parênteses, gasto de rendas, se expande em termos absolutos. Ó, aqui ele formulou, né, bem especificamente, né? Os refluxos expressam a reconversão do capital mercadoria em dinheiro, DMD', como vimos na análise do processo de reprodução. Entre parênteses, livro 2, seção 1. O crédito faz com que o refluxo em forma de dinheiro seja independente do momento do refluxo real, tanto para o capitalista industrial quanto para o comerciante. Ambos vendem a crédito. Sua mercadoria se aliena, pois, antes que volte a converter-se em dinheiro para ele. Antes, portanto, que retorne às suas mãos em forma de dinheiro. Por outro lado, tanto o capitalista industrial como o comerciante compram a crédito, de modo que o valor de sua mercadoria volta a reconverter-se para eles, seja em capital produtivo, seja em capital mercadoria, antes que esse valor se tenha convertido realmente em dinheiro, antes que o preço das mercadorias tenha vencido e sido pago. Nesses períodos de prosperidade, o refluxo se dá facilmente, sem atritos. O varejista paga com segurança ao atacadista, que paga ao fabricante, que paga ao importador de matérias-primas, etc. Mesmo quando essas condições deixam de existir, a aparência de refluxos rápidos e seguros continua mantendo-se por algum tempo, graças ao crédito posto em movimento, pelo fato de os refluxos baseados no crédito substituírem os refluxos reais. Os bancos pressentem o perigo assim que os clientes começam a pagar mais com letras de câmbio do que com dinheiro. Ver o depoimento do diretor do Banco de Liverpool, página 398. Devemos inserir aqui algo que já expusemos anteriormente. 2 pontos. Abre aspas. Aí é um texto da contribuição à crítica, né, o texto do Marx, de 1859, que diz assim, abre aspas, em épocas em que predomina o crédito, a velocidade da circulação de dinheiro cresce mais rápido que o preço das mercadorias, ao passo que, quando o crédito diminui, o preço das mercadorias cai mais lentamente que a velocidade da circulação. Fecha aspas. Nos períodos de crise, dá-se o inverso. A circulação 1, no caso aqui de... ele está chamando de circulação, é a troca de capitais, é isso? É a troca de capitais, né? Não, a 1 é a de renda e a 2 é a de capitais. Então, a circulação 1, troca de rendimentos, né? Se contrai e os preços assim como caem, assim como os salários na crise. Decresce o número de trabalhadores, empregados e a massa das transações.
Na circulação 2 de capitais, né, ao contrário, à medida que diminui o crédito, aumenta a necessidade de acomodação monetária. Ponto que examinaremos adiante em mais detalhes. Não resta dúvida de que a diminuição do crédito, que coincide com a paralisação do processo de reprodução, é acompanhada da diminuição da massa de circulação exigida por entre parênteses, desembolso dos rendimentos, e do aumento da exigida por entre parênteses, transferência de capital. Mas devemos examinar até que ponto essa tese é idêntica à apresentada por Fullerton e outros, abre aspas. Uma demanda de capital de empréstimo e uma demanda de meios de adicionais de circulação são coisas absolutamente diferentes e não costumam ocorrer juntas com frequência. Essa é uma citação aqui do John Fullerton, né? Esse texto de 1845. E o Marx continua aqui uma citação bem mais longa, né, desse texto do Fullerton. Abre aspas. Na verdade, é um grande equívoco imaginar que a demanda de concessão de crédito, entre parênteses, isto é, empréstimo de capital, seja idêntica à demanda de meios adicionais de circulação, ou mesmo que ambas ocorram juntas com frequência. Cada demanda surge sob circunstâncias determinadas, peculiares a cada uma delas, e muito diferentes entre si. Quando tudo parece florescer, os salários estão altos, os preços em ascensão e as fábricas ocupadas, em geral se necessita de uma oferta adicional de meios de circulação para se efetuarem as funções complementares, inseparáveis da necessidade de ampliação e aumento dos pagamentos. Mas é principalmente no estágio mais avançado do ciclo comercial, quando as dificuldades começam a se manifestar, os mercados estão saturados e os retornos demoram a chegar, que os juros sobem e os bancos são pressionados a adiantar capital. É verdade que o banco só costuma adiantar capital por meio de suas cédulas bancárias, e que, por isso, a recusa da emissão de cédulas significa recusa da concessão de crédito. Mas, se a concessão de crédito é autorizada e o meio de circulação se não se faz necessário, encontra seu caminho de volta a seu emitente. Desse modo, um simples exame superficial dos relatórios parlamentares basta para convencer qualquer um de que a quantidade de títulos em poder do Banco da Inglaterra se move com maior frequência em direção oposta à quantidade de suas notas em circulação, do que em concordância com ela, e de que, por conseguinte, o exemplo desse grande estabelecimento não constitui exceção à doutrina, tão ressaltada pelos banqueiros provinciais, segundo a qual nenhum banco pode aumentar a quantidade de cédulas em circulação quando essa quantidade já corresponde aos objetivos usuais da circulação de cédulas bancárias, mas que, uma vez que esse limite é ultrapassado, todo aumento de seus adiantamentos tem de ser feito com o seu capital e suprido mediante a venda de alguns de seus títulos, mantidos em reserva ou por meio da renúncia a novos investimentos nesses títulos. A tabela compilada com base nos relatórios parlamentares relativos ao período de 1833 a 1840, à qual me referi numa página anterior, apresenta diversos exemplos dessa verdade, mas dois deles são tão eloquentes que seria aqui desnecessário ir além deles. Quando, em 3 de janeiro de 1837, os meios monetários do banco haviam se expandido ao máximo para sustentar o crédito e enfrentar as dificuldades do mercado monetário, verificamos que seus adiantamentos para empréstimos e descontos ergueram-se à enorme soma de 17.022.000 libras esterlinas, né, unidades monetárias, montante quase inédito desde a guerra, e quase igual à totalidade das cédulas emitidas por esse que, nesse ínterim,
permanecera imóvel num nível tão baixo como 17.076.000 unidades monetárias. Por outro lado, verificamos em 4 de junho de 1833 uma circulação de cédulas de 18 milhões 892.000 unidades monetárias, vinculadas a uma informação do banco sobre a disponibilidade de títulos privados de não mais de 972.000 unidades monetárias. Portanto, quase o nível mais baixo, se não o mais baixo do último meio século. Fecha aspas. E aí tem um comentário aqui, né? Que uma demanda de acomodação pecuniária não precisa de nenhum modo ser idêntica a uma demanda de ouro, o que Wilson, Tuck e outros chamam de capital, verifica-se pelas seguintes declarações do Sr. Wegelin, presidente do Banco da Inglaterra. Abre aspas, agora o Sr. Wegelin falando, né? O desconto de letras até esse montante, em parênteses, 1 milhão diariamente, 3 dias seguidos, não diminuiria a reserva, em parênteses, cédulas bancárias, se o público não demandasse um montante maior de circulação ativa. As cédulas emitidas no desconto de letras refluiriam por intermédio dos bancos e mediante depósitos. Se aquelas transações não tivessem por objetivo a exportação de ouro, ou se não reinasse no país um pânico que levasse o público a reter as suas cédulas bancárias, em vez de com elas pagar os bancos, a reserva não seria afetada por transações dessa natureza. Abre aspas. O banco pode descontar diariamente 1,5 milhão, e isso ocorre continuamente, sem que sua reserva seja minimamente afetada. As cédulas retornam como depósitos, e a única alteração que ocorre é a mera transferência de uma conta para outra. Isso aqui é fecha aspas, texto do Report on Bank Act de 1857, né, que o Marx está citando, e ele termina que as cédulas servem aqui apenas como meio para a transferência de créditos. Bom, vou continuar aqui mais um pouquinho, né? Pelo menos terminar essa página aqui, né? Ou mais um pouquinho aqui, vamos ver se a gente consegue chegar. Não, difícil encontrar um ponto, né? Antes de tudo, é claro que no primeiro dos dois casos assinalados anteriormente, em tempos de prosperidade, em que se faz necessário incrementar a massa do meio circulante, a demanda deles aumenta. Mas também é claro que, quando um fabricante que necessita desembolsar mais capital em forma de dinheiro retira de sua conta corrente no banco uma maior quantidade em ouro ou em cédulas bancárias, o que aumenta nesse processo não é sua demanda de capital, mas somente sua demanda por essa forma específica que ele desembolsa seu capital. A demanda diz respeito apenas à forma técnica em que seu capital é lançado em circulação. Assim como, por exemplo, conforme o grau de desenvolvimento do sistema de crédito, o mesmo capital variável, a mesma massa de salários, requer num país uma massa maior de meios de circulação que em outro, na Inglaterra, por exemplo, mais que na Escócia e na Alemanha, mais que na Inglaterra. Assim também, de modo análogo, na agricultura, onde o mesmo capital ativo no processo de reprodução exige, para funcionar, diferentes quantias de dinheiro segundo as estações do ano. A antítese, como Fullerton a apresenta, não é exata. Diferentemente do que ele diz, não é de modo nenhum a intensa demanda de empréstimos que distingue os períodos de paralisação dos períodos de prosperidade, mas a facilidade com que se satisfaz essa demanda em períodos de prosperidade e a dificuldade com que se satisfaz essa demanda em épocas de paralisação. O que produz a escassez de crédito no período de paralisação
é justamente o enorme desenvolvimento do sistema de crédito em épocas de prosperidade e, portanto, também o enorme aumento da demanda de capital de empréstimo, além da facilidade com que em tais períodos a oferta se põe à disposição dela. Não é, pois, a diferença quanto à grandeza da demanda de empréstimos que caracteriza os dois períodos. Bom, acho que esse parágrafo, que parece um parágrafo bom para a gente pausar, né, e retomar na semana que vem, e acho que podemos talvez dialogar um pouco sobre o que lemos ainda no tempo que nos resta, porque acho que vai longe ainda aqui o capítulo, né? Mas eu vou marcar aqui. Bom, esse último parágrafo aqui, ele faz um resumo, né, da posição do Fullerton. Pelo que eu estou entendendo, né, o Thomas Tuck vai separar em circulação e capital. E o Marx vai dizer, ó, isso está equivocado porque ambos estão na circulação, ambos estão circulando. Tanto a demanda por dinheiro, forma dinheiro de rendimento, como a demanda por forma dinheiro de capital. E aqui, esse Fullerton, me parece que ele está fazendo uma crítica porque ele está colocando a diferença como sendo, digamos, ao montante, né, desses empréstimos no período da prosperidade e no período da crise, né? E aí o que o Marx vai dizer, né, não é a intensa demanda de empréstimos que distingue o período de paralisação dos períodos de prosperidade, mas a facilidade com que se satisfaz essa demanda, né? Então não tem a ver com a quantidade de empréstimo, mas tem a ver com a possibilidade de realizá-los, né? Estou entendendo eu isso. Bom, acho que está aberto aí, se alguém quiser pensar, comentar alguma coisa. Ô, Léo, eu acho que ele ia fazer uma conclusão ali abaixo no parágrafo que você parou. Acho que Vamos ler então? só para fechar aqui o raciocínio, que eu fiquei aqui Vamos lá, na curiosidade. Então, como já dissemos, ambos os períodos se distinguem, em primeiro lugar, pelo fato de que nas épocas de prosperidade predomina a demanda de meios de circulação entre consumidores e comerciantes. Nas de recessão, a demanda de meios de circulação entre capitalistas. Nos períodos de paralisação dos negócios, diminui a primeira e aumenta a segunda. Aí tem esse parágrafo aqui também, né? Ora, o que chama a atenção de Fullerton e de outros é que, nas épocas em que aumentam as securities, né, os títulos, os penhores e as letras de câmbio, nas mãos do Banco da Inglaterra, sua circulação de cédulas bancárias diminui e vice-versa. Mas o volume dos títulos dessas securities expressa o volume da acomodação monetária das letras descontadas e dos adiantamentos sobre títulos negociáveis. Por isso, Fullerton diz, na passagem citada na nota 90, que os títulos em poder do Banco da Inglaterra variam quase sempre em razão inversa à sua circulação de cédulas. E isso confirma a tese, há muito tempo sustentada pelos bancos privados, de que nenhum banco pode aumentar sua emissão de cédulas além de certa quantidade, determinada pela necessidade de seu público. Se quer fazer adiantamentos acima desse montante, tem de fazê-los com seu capital, seja liquidando títulos em dinheiro, seja empregando para esse fim as entradas em dinheiro que, de outro modo, ele teria investido em títulos. Bom, não sei se paro aqui, eu continuo mais.
Eu acho que ainda vai. Tem mais umas 10, 12 páginas aí pela frente. Aham. Né? Acho que a questão aqui que o Fullerton, né, está tratando é, de uma certa forma, querendo deixar claro que, ou querendo teorizar de que existe um certo o mercado do meio de circulação, né, e o mercado de capitais, como se essas coisas tivessem algumas certas dinâmicas separadas, né? E acho que a primeira parte aqui do texto, Marx está dizendo que fala, olha, o capital na forma de dinheiro, né, ele acaba se misturando, né? É muito difícil você separar, destrinchar uma coisa da outra, né? Você tem que analisar a, a transação efetivamente, né? Então, seu trabalhador que está exercendo seu meio de compra através da renda, né? Ou se é o capitalista reinvestindo esse dinheiro como capital, para você determinar, mas é um ciclo único, né? Do meio circulante. O que eu acho que começa a se desenhar bem claramente, né, é o ciclo de crédito com relação ao ciclo econômico, né? Então você tem um aumento da atividade, um aumento dos pagamentos, né? E aí nessa época os salários são realizados em moeda, basicamente, né? Principalmente, né, não existe muito crédito ao consumidor, então, se você tem uma expansão econômica, você tem que os capitalistas demandam o dinheiro para, né, efetivamente pagar os seus funcionários, as demandas do comércio, tudo isso eleva a essa demanda de meio circulante, embora aí você tenha contratendências, né, do aumento do crédito, vamos dizer assim, ao varejo, né? O comerciante, o capital comercial vai oferecer o crédito ao trabalhador, etc. e tal. Eu acho que a parte mais complexa que a gente começa a entrar aqui é quando você tem a crise, né? Então, pelo que eu compreendi daqui, é, então, você tem uma diminuição desse fluxo monetário, né, do meio circulante, porque as pessoas estão desempregadas, estão consumindo menos, etc. E, ao mesmo tempo, o capitalista, porque está alavancado, ele, né, ou seja, o capitalista pegou crédito no mercado para financiar a sua expansão, pagamento, etc. Ele começa a ter uma demanda também por esse meio circulante, né, por esse capital, para poder, né, fazer frente ao fluxo de caixa dele, né, porque ele deixou de receber com menos venda, só que ele ainda tem as obrigações deles com os credores, né? E esse trecho aí sobre o Banco da Inglaterra que eu achei muito interessante. O que ele está dizendo? Que aumenta, nessa época, o Banco Central começa a descontar esses títulos, né? Justamente porque o capitalista, na demanda por dinheiro, ele vai até o Banco da Inglaterra e troca esse título por dinheiro, né? Intermediado pelo banco. Né? Então, acredito que, né, essa que é a grande questão. Então, como você tem uma recessão, o Banco da Inglaterra ele atua, de certa forma, a comprar esses títulos, né? Ou seja, aumentar a liquidez para o mercado, mas você tem, pela própria diminuição da atividade econômica, uma redução na circulação das cédulas, né? Mas não é porque o banco não está emitindo, etc., mas pelo mal, a, a redução na circulação de cédula é uma consequência da menor atividade econômica, né?
Pelo menos essa foi a interpretação que eu extraí daqui. Até porque ele fala aqui que a cédula é uma necessidade do público, enfim, logo em seguida, naquele trecho ali. Nenhum banco pode aumentar sua emissão de cédulas, né, além de certa quantidade determinada pela necessidade do público, né? Ou seja, a demanda do público por moeda que acaba determinando a circulação, né? Isso o Marx fala em outras vezes, que essa aqui é o determinante do meio circulante ali. Sim, sim, acho que é um pouco por aí mesmo. Estou entendendo nesse sentido também. Bom, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário ou levantar algum ponto, senão acho que podemos ficar por aqui, né? E aí semana que vem a gente continua a partir nesse ponto aqui. Certo? Então, Certinho.